Perfeito. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último minicurso e à nossa última atividade da Semanax de 2021. Eu agradeço em nome de toda a comissão organizadora a presença de vocês nesse sábado aqui com a gente, para discutirmos com as nossas convidadas o assunto que tem o título desse minicurso, né? Prostituição e Pandemia, Realidade Invisível. Nós, a comissão, escolhemos esse tema porque, como vocês sabem, o tema da nossa Semanax é Resistir para Existir, as ciências sociais nas sobrevivências pandêmicas, e nós acreditamos que seria de extrema importância passar por esse assunto tão delicado sobre essa população que já é estigmatizada e que, enfim, com certeza, a gente viu que foi muito invisibilizada ao longo dessa pandemia. Para isso, nós temos hoje duas grandes convidadas que vão nos ajudar a construir esse minicurso. Então, nós temos aqui conosco a Carolina Bonomi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicamp, membro do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, do POCRIM, que é o Laboratório de Estudos de Política e Criminologia, e do BITITA, que é o Núcleo de Estudos Carolina Maria de Jesus. Ela é educadora social da Associação das Prostitutas da Paraíba, a APROS, e assessora técnica voluntária da Associação Mulheres Guerreiras Unida pelo Respeito de Campinas. Junto com ela, nós temos a Luza Maria Silva, que é prostituta, graduada em Ciências Contábeis e coordenadora geral da Associação das Prostitutas da Paraíba, a APROS. Então, só para explicar um pouquinho da dinâmica, a Luza e a Carolina vão fazer uma fala inicial, com o que elas prepararam para a gente. Depois a gente vai ter uma rodada de perguntas e comentários que vocês gostariam de fazer. Então, interajam, aproveitem esse espaço que a gente está aqui construindo. Também lembrando, a gente vai passar uma lista de presença no chat, então lembrem de preencher ela também para a gente conseguir se organizar em relação aos certificados. Mas é isso, tendo tudo isso dito, por favor, Luza, Carolina, o tempo é de vocês. Você começa, Carol? Posso começar? Você quer começar? Depois. Bom, então eu vou, tá? Bom, eu sou Luza, prostituta há 34 anos e faço parte da instituição, a PROSPB, Associação das Prostitutas da Paraíba. Estou atual coordenação geral. Estou desde a fundação, né? Já percorri todos os cargos que a instituição tem. Antes éramos um sistema presidencialista, então já fui tesoureira, secretária, presidente, e agora estou como coordenadora geral. Estou na instituição desde o início, desde a fundação, sou sócia fundadora, na verdade. E é isso. Pode continuar, Carol. Eu acho que esse primeiro momento é mais só se apresentar, né? E aí, com o tempo, a gente vai conversando, perguntando, interagindo, e é isso. Oi, gente. Boa tarde. Eu peço desculpa pela voz, mas precisei ir para São Paulo e eu pedi desculpa, peço desculpa a todo mundo, mas por motivo de força maior eu precisei alterar a data do minicurso. Aí, nessa ida do tempo seco da moléstia daí de São Paulo para o tempo bom daqui da Paraíba, tive um choque e fiquei com essa voz. E olha que é difícil, porque eu tenho uma voz de taquara rachada. Então, peço desculpa, espero que vocês possam me compreender. Quero agradecer a todo mundo da graduação pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. E quando eu recebi o convite, imediatamente já pensei na Luz. E eu tive, né, a sorte, o privilégio de estar nessa caminhada desde do meu mestrado. Eu pesquiso a prostituição já tem em torno de uns 6 anos, comecei na graduação, um pouco mais pensando sobre inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Então, a prostituição acabou sendo algo muito latente, né, no trabalho das pessoas trans. E aí, no correr dessa minha iniciação científica, conheci as Mulheres Guerreiras, Unidas pelo Respeito, que é da cidade de Campinas, aí no bairro do Ipatinga, e comecei a ingressar no movimento. E aí fui participar do Encontro Nacional, que foi em 2017. Eu tinha ingressado no programa, no mestrado da Ciência Política,
e resolvi estudar. Na verdade, assim, eu entrei sempre perseguindo um pouco essa disputa que tem em torno de se prostituição é trabalho ou não. Então, eu meio entrei como um projeto, como se fosse minha tese agora, para vocês verem como a gente entra mesmo sem noção. Só que aí, vendo toda a organização do movimento de prostituta, eu comecei a notar que nas nossas áreas das ciências sociais não havia um estudo, né, dentro da área da academia que tratava o movimento de prostitutas enquanto um movimento social. E isso me assustou muito, porque a gente sabe das grandes produções que tem na área da antropologia, que citam o movimento social, tal, e principalmente na área da saúde, que é muito voltada para HIV e AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que é um pouco que a gente vai falar mais para frente. Então, fiz o mestrado de 2017 a 2019, acompanhando os encontros nacionais organizados pelo movimento de prostitutas. Nisso, eu fui muito entrona, conheci Breno, que é o advogado da associação, né? O Breno gosta de se apresentar como advogado das putas. O nosso professor, que a gente aprende muito com o Breno, e pedi para a Breno para eu ir no encontro Norte-Nordeste, organizada pela associação aqui na Paraíba. E aí conheci Lusa. Então, meu mestrado foi fazer uma etnografia dos encontros do movimento de prostitutas, pensando na trajetória política do movimento. E a partir daí eu fui fazendo as relatorias, participando de atividades, até que eu tive um imenso prazer do pessoal da PROS, na figura de Lusa, para agora ingressar à equipe, e a gente está com um projeto do Viva Melhor Sabendo, que também a gente vai falar um pouco, e agora eu faço parte dessa equipe maravilhosa. E aí eu organizei aqui uma apresentação que eu não sabia muito como que era o nível de acesso das pessoas ao tema da prostituição. Então, como também pediram para eu falar um pouquinho do que eu estou trabalhando na tese, falar alguns conceitos, como que nasceram e etc., e mostrar essa confluência que tem da academia, no caso, na minha parte, né, que eu acabo representando isso, com o movimento social e como o movimento social trabalha política, né, impacto e trazem essas informações que a gente tem do Covid. Tá? E aí, peraí que eu vou compartilhar. Qualquer coisa, gente, vocês me chamam aqui, que eu coloquei um jeito da janela aparecer, mas se eu não conseguir ver, vocês me chamam, tá? Poxa, não tá aparecendo. Acabei de testar. Tá aparecendo. Espera aí rapidinho, gente, que travou aqui a carroça. Os problemas técnicos, espera aí. Travou o PowerPoint, Carol? Travou, foi tudo, minha tela tá tudo branco, espera aí. Ai, meu Deus. Tá horrível. Desculpa, gente, rapidinho. Acredito nisso. O computador tem que durar até o final do doutorado, que eu não tenho dinheiro, não. Pequenos problemas técnicos já viraram parte da rotina, assim, do online. Então não tem problema nenhum. Ai, gente, que inferno. Nada do Google Chrome tá respondendo.
Carol, eu não sei se foi para todo mundo, mas a sua imagem parou. Você nos ouve? Acho que deu algum problema lá, que ela não está conseguindo. A gente não está nem escutando ela mais. Ela entrou de novo. É isso. Só ia falar que o microfone estava fechado. Gente, aparece. Carol, você está conseguindo mexer no computador? Porque se o problema for com o Ó, PowerPoint, você pode mandar para a gente passa, a gente coloca para você. então tá, peraí. Vou ver se é a última vez que não tá aparecendo. Agora foi. Pronto, vocês estão vendo? Não. Não, sim. Acho que agora sim. Agora acho que deu. Sim. Ai, graças a Deus. Foi. Bom, gente, o título, né? Prostituição e pandemia, a realidade invisível. Bom, é que eu sempre começo falando e é um pouco que eu inicio a escrita aí da minha qualificação para a gente pensar o que é a prostituição. Por quê? A gente tem uma ideia, eu acredito que é muito por causa da mídia, das informações que chegam a gente, de achar que prostituição é uma coisa simples, uma coisa só, e que prostituição, na verdade, é um conceito em disputa que pode nos falar muita coisa, né? Mas aonde que começou? E eu quero aqui falar com vocês que eu estou frisando muito no contexto brasileiro, tá? Muito impulsionada pela muitas coisas que eu fui lendo, assim, os artigos produzidos, tanto no Brasil como fora. E eu fui vendo como há uns descompassos da discussão da prostituição internacionalmente com o que a gente tem aqui no Brasil. E eu, colocando aí como duas hipóteses, que eu acredito que essas mudanças sobre o que chega às discussões da prostituição aqui, que tem a ver com o nosso passado escravista, e também que na época que eclodiu as feministas radicais, com a guerra do sex war, a gente estava vivendo a ditadura militar. Então, isso coloca a gente algumas diferenças e como que a gente tem que analisar a prostituição sempre de forma contextual. Eu tive o privilégio de andar a vários cabarés durante minha pesquisa no mestrado e agora também viajando com a PROS, e a gente vê que cada cabaré é diferente. Então, a zona de prostituição de Campinas é muito diferente de João Pessoa. Campinas é muito diferente de São Paulo. São Paulo é muito diferente de Ribeirão Preto, por exemplo, né? Que são umas cidades aí no São Paulo que eu rodava muito com a associação. Então, muitas vezes, aparecem alguns discursos que eu vejo muito, né? Porque as mulheres da sede de São Paulo, etc. Como se prostituição fosse uma coisa universal e não é. Então, quis investigar um pouco por que isso acontece, como que essas coisas são produzidas, né, no Brasil. Aqui no Brasil, a gente sofreu impactos da passagem do século XIX para o século XX, que foi denominado como o tráfico de mulheres brancas, né? Que é o white slavery, que foi o quê? A mobilidade de mulheres que saíam da Europa para vir para as Américas. Nessa época já tinha uma concepção de gênero de que mulheres não viajavam. E se criou um pânico moral e sexual dessas mulheres que estavam saindo para a Europa para vir para os países que eram colonizados. E aí a gente tem uma construção de um outro. E esse outro, principalmente falando aqui da América Latina, como os selvagens, né, com muitas aspas, os cafetões, que tiravam mulheres brancas indefesas da Europa para vir para cá para se prostituir. E aqui é importante dizer que prostituição era entendido somente como tráfico de mulheres brancas.
E aí a gente tem grupos de políticos, organizações religiosas, grupos feministas já nessa passagem, principalmente das mulheres inglesas e francesas, que começaram a denunciar essa circulação das mulheres, muito embasado no contexto inglês e francês, que já havia um modo de regulamentação da prostituição que visava o controle dos corpos das prostitutas, que é o modelo regulamentarista, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O que seria o regulamentarista? Só é o modelo que faz a ficha da prostituta, coloca a prostituta numa zona específica, e eles fazem os exames de saúde de forma obrigatória. Então, muitas prostitutas na França também se rebelaram, tanto na França como na Inglaterra, contra isso, né? Porque isso você tira a autonomia, né? E como se as prostitutas fossem o ente das doenças sexualmente transmissíveis. Com o tempo, né, a gente vai vendo como que esse discurso vai mudando. Aí o que acontece? A gente tem um grupo de acordos supranacionais, que veio primeiro esse, né? O tráfico de mulheres brancas, que depois altera para o tráfico de crianças e adolescentes. Depois altera para o tráfico de mulheres, crianças e adolescentes. Até chegar no tráfico de pessoas, abarcando também não só mulheres, mas também homens. Porque a gente começa a ter um processo migratório muito grande, principalmente entre a América Latina, para procurar emprego aqui no Brasil. E a gente também tem que lembrar que essa passagem da industrialização e de um alto aumento dos trabalhos informais, né? Então, o Brasil se torna signatário desses acordos. Só que o que entra em contraposição é que o nosso Código Penal desse período, no caso de 1890, não fala propriamente da prostituição. Não, a prostituição nunca foi crime no Brasil, mesmo na época imperial e na passagem do Império para a República. O que a gente tem como crime nesse momento é você induzir a outra pessoa, no caso que eles falam da lascívia de outrem. Então, se eu chamasse algum cara para transar, era considerado crime, mesmo que isso não fosse, houvesse troca de dinheiro. Era crime tráfico. E a gente tem duas outras leis que, como a prostituição não era crime, e você tinha que ter um controle dessas pessoas que estavam aí no período da transição da escravidão para o trabalho livre. E a gente nem precisa falar que as pessoas negras não tiveram uma inserção nessa ideário de república, então foram criando muitos trabalhos informais, e a prostituição era uma delas. A ideia era controlar as circulações das pessoas no centro das cidades. A gente tem muitos trabalhos que falam desse período. Um deles é a tese da Cristiane Schettini, que ela fala sobre os impactos do período do início da República no Rio de Janeiro e como que as prostitutas criavam formas de resistência nesse período contra a polícia. Porque a polícia sempre foi, e até hoje, o principal ator social aí dessa relação, que regulamenta a prostituição. A gente não tem uma regulamentação trabalhista, mas a gente tem um Código Penal que dita algumas regras. E essas regras dizem grande parte sobre aonde que essas pessoas vão exercer a prostituição. Então, quando você tem a polícia metendo a porrada nas prostitutas nas ruas, elas começam a fazer a prostituição de janela, que é a exibição. Já que você não está circulando na rua, você começa a fazer uma prostituição nas janelas. E eu quero chamar a atenção para esse exemplo, porque o que a gente aprende, né, com as discussões sobre criminologia? Se você tem um fenômeno social e você criminaliza, ela vai ter uma outra forma de se manifestar.
Eu sempre faço uma comparação, né? Se você criminalizar a prostituição, vai ser a mesma forma quando criminalizar a droga e o aborto. As pessoas pobres que vão ser prejudicadas. Porque já nesse período, a gente já tem uma prostituição popular que já era criminalizada. Mas a gente tinha os famosos cabarés, que era a prostituição chamada de luxo, as belles époques, que não eram criminalizadas. Então, o que a gente consegue perceber? Que tem um regime de visibilidade. Então, se a prostituição ela não está na rua, ela é mais bem aceita. E se ela for para uma classe abastada, você tem várias negociações com políticos, polícias, etc. O que não muda muito para hoje, né? Então, nesse período, foi marcado por leis, né, que eu estava falando. A lei da vadiagem, que não só pegava as prostitutas, mas também candomblecistas, capoeiristas, mulheres que viviam em hospedarias, que viviam em cortiços, né? Porque a lei da vadiagem falava sobre que você tinha que ter um trabalho formal, um local para morar. Grande parte dessas pessoas viviam nessas acomodações coletivas que não eram consideradas como uma casa. E se você estava circulando na rua, você já era considerada vadia. Então, prostituição e vadiagem, elas começam a se cruzar nesse momento. E grande parte das prostitutas são presas. A partir dessas prostitutas que são presas e das circulações que elas tinham com clientes e alguns advogados, elas fizeram uma peça, um habeas corpus, que conseguiu liberar mais de 41 prostitutas sobre a noção de que prostituição era trabalho. E trabalho, na nova república, já era considerado bem público, um bem alienável de todo mundo, né? Então, já havia algumas brechas da lei, que já que a prostituição autônoma não era crime, então, o que fazia você prender essas prostitutas? Então, começa também grande parte da força policial em cima disso, a partir da criação de diversas delegacias que eu vou falar mais para frente. E aí, a partir de 1940, a gente tem uma mudança um pouco assim, na noção de prostituição, muito impulsionada com a emergência da ONU e a noção de direitos humanos, que não concebe tanto prostituição como um tráfico, mas como exploração sexual, como uma das maiores violências que pode se cometer para as mulheres. A partir daí, a gente já começa a ter uma participação maior das mulheres na política institucional brasileira, da primeira, segunda onda, que começam a questionar essa noção da prostituição. Muito também impulsionada com as primeiras convenções que tem de mulheres, que começou em 1956, que foram feitos vários acordos nacionais e internacionais. Bom, a partir da década de 50, a partir da década de 30, a gente tem a instituição da Delegacia de Costumes, que eu vou falar mais para frente, que prendeu, torturou e sumiu com muitas prostitutas. E apesar de ter uma grande disputa sobre se a gente ia ter ou não um projeto de lei, a gente nunca precisou de um projeto de lei para a polícia incidir e ditar as regras de como que a prostituição deveria ser exercida. Isso se atenuou muito mais na época da ditadura, né, que as prostitutas foram duramente perseguidas. A gente tem, né, Lusa, as mulheres do Sul, de Porto Alegre, que contam sempre nos encontros como que eram essas torturas às prostitutas. Muitas eram obrigadas a ficar lavando a delegacia, outras levaram choque na vagina, outras sumiram, né? E assim como vários outros movimentos sociais, as prostitutas no centro de São Paulo começaram a denunciar o sumiço das prostitutas, que deu na grande passeata
no governo do Richardson, que foi organizada, inclusive, pela Gabriela Leite, uma das fundadoras do movimento, que eu vou deixar para a Lusa, porque Lusa é a doutora da história do movimento aqui. Então, a gente tem, né, nos anos 80, essa mudança da concepção de cidadania, a partir da formulação da Constituição Federal e do SUS. Não só do SUS, mas a gente tem a emergência da AIDS, que coloca desafios para a gente nesse momento, que eu também vou falar mais para frente. Nos anos 90, contudo, a gente tem, com a emergência do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, da impulsão do turismo sexual, com muitas aspas, né, que a professora Psitelli sempre critica, uma aproximação da ideia da prostituição com o abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu falava muito prostituição infantil, e eu aprendi com o movimento que prostituição infantil não existe, que prostituição é trabalho, e criança e adolescente não trabalham. Contudo, a gente tem um clamor, né, um pânico que se cria, igual que se cria com a questão da sexualidade, sobre as crianças e adolescentes sendo exploradas sexualmente. E a gente tem diversas políticas que são criadas nesse período dos anos 90, inclusive o movimento de prostitutas criou diversas campanhas para desvincular a noção de prostituição junto com de crianças e adolescentes, né? E a partir dos anos 90, o que a gente tem? A Gabriela Leite, nos livros dele, falava que até então a gente não se tinha muitos debates frente a frente com prostitutas, com feministas. Então, a gente tinha grupos de mulheres que também se juntavam com as prostitutas, principalmente por causa do SOS Mulher, contra a violência da mulher e etc., mas não tinha tantas tensões. A tensão começa quando o movimento de prostitutas, aí em meados de 2003, escreve junto com o deputado Fernando Gabeira a primeira PL para regulamentar a prostituição. E aí a gente já tem grande parte dos grandes movimentos feministas se organizando, como, por exemplo, a Marcha Mundial das Mulheres, denunciando a feminização da pobreza, o grande índice de mulheres contraindo HIV e AIDS, e fizeram duras críticas sobre a ideia de prostituição ser trabalho, porque na visão de grande parte de feministas radicais, feministas marxistas, feministas materialistas, né, acreditam que a prostituição é a base da exploração, da dominação e da subjugação das mulheres. Então, não houve apoio dentro do governo do PT, que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, se começa uma grande disputa sobre a regulamentação da prostituição. Apesar de não ter aprovado uma regulamentação, a gente tem, em 2002, a aprovação da prostituição na Classificação Brasileira de Ocupação, que, para mim, assim, cria uma dualidade muito interessante quando a gente olha os processos trabalhistas, né? Porque a gente tem uma prostituição considerada autônoma e a prostituição considerada como uma prostituição, mas a gente não tem uma legislação trabalhista que atua sobre ela. Isso causa mais alvoroços dentro dos governos do PT. Mas aí, o que acontece? Quando que o negócio explode de vez, que até então esses debates eram debates tímidos. Havia uma certa, vamos dizer, uma etiqueta dentro das conferências de mulheres nacionais e etc., né? Eu tenho uma hipótese que, a partir dos anos de 2010, quando começa a emergência desses blogs, traduções de texto,
com a Copa do Mundo, as Olimpíadas, as marchas das vadias, a gente tem o que eu intitulei do sex war tardio, que é o caso brasileiro. Quando os debates da década de 70 começam a circular entre os feministas mais jovens, e a gente começa uma grande disputa nas redes sociais, jovens se intitulando como feministas radicais e indo contra a prostituição. E aí a gente vai vendo as diversas nuances que a prostituição vai adquirindo nesse contexto socioantropológico, né? Que a gente vê, na verdade, que aparece como trabalho a partir do movimento de prostituta, como violência, grande parte do movimento de feministas, de modo geral, e também de mulheres, religiosos. A gente tem a ideia de ilegalidades a partir da discussão jurídica, né? E as discussões mais do senso comum, como drogas, exploração, o que cria o quê? Grandes disputas do senso comum. E o senso comum, ele também não se produz sozinho, né? A gente tem exemplos de vários modelos jurídicos que legislam sobre a prostituição. E que cada modelo tem uma concepção diferente sobre o que é a prostituição, né? A gente tem um modelo proibicionista, que é a criminalização total da prostituição, que acontece nos Estados Unidos, tirando o estado de Nevada, que lá é regulamentado, né? Então, o que significa? Que até a prostituição autônoma é crime. E os Estados Unidos têm as leis mais severas que tem sobre a prostituição, que agora está sendo bastante discutida na Europa. Eu participei de algumas atividades internacionais e as mulheres do movimento de prostitutas da Inglaterra estão enfrentando uma grande disputa no parlamento, porque querem aprovar uma lei que chama Sesta Fosta, e depois também vou falar um pouco mais para frente, que não só criminaliza a atuação da prostituta em qualquer espaço, mesmo público ou privado, como também as plataformas digitais, que é o que a gente tem de tensão que foi com o pessoal da plataforma do OnlyFans, que não foi a Mastercard e a Visa que acharam ruim da plataforma ser uma plataforma para sexo explícito. É porque o OnlyFans, essa startup, ela é de origem inglesa e lá grupos feministas radicais, religiosos, assim como foi nos Estados Unidos na década de 70, estão querendo aprovar uma lei com a ideia que isso vai acabar com a exploração sexual, tráfico e exploração de crianças e adolescentes. A gente já sabe que isso não funciona, mas a pessoa acredita que isso funciona. Aí a gente tem um modelo regulamentarista, que são as diferentes formas de controle da prostituição. Por exemplo, no Brasil, a gente não teve propriamente um modelo regulamentarista, mas a gente teve de outras formas, a partir da regulamentação policial, que eu chamo, né? Mas a gente teve esse modelo na Inglaterra, na década de 1840, e também na francesa, que é o controle das prostitutas, deixando ela em áreas confinadas, tendo o seu registro, controle de saúde. Elas limitavam os horários que as mulheres podiam transitar nas ruas, com a ideia que, se você controlasse as prostitutas, você controlaria todas as doenças infecciosas e também uma forma de você controlar a sexualidade das pessoas. O outro modelo que a gente tem, que formalmente é o que o Brasil atua, que é o abolicionista, que você não criminaliza a prostituta. Mas a gente tem os artigos 228, 229, 230, que falam sobre a ideia de cafetinagem, com muitas aspas. Eu não gosto desse termo. Acho que tem uma confusão muito grande do que se fala sobre cafetinagem. E criminalizam todas as formas das prostitutas exercerem, tirando na rua. E aí que tem as ambivalências, né? Porque a gente sabe que
tem vários cabarés e diferentes formas dos cabarés. E na prostituição de rua, grande parte das prostitutas sofrem muita violência policial. A gente tem a modelo trabalhista, que é a descriminalização total das leis que versam sobre a prostituição, de forma a garantir os direitos trabalhistas. A gente tem esse modelo atuando na Austrália, com muitas aspas, eu encaixaria um modelo holandês, mas o modelo holandês eu tenho muitas críticas, porque, na verdade, você tem uma fachada de trabalhista, mas você dá mais poder às grandes empresas do que, de fato, para as prostitutas, tá? E o modelo neoabolicionista, que é o da Suécia, que criminaliza a demanda, ou seja, que criminaliza o cliente. Que também a gente tem a proposta de uma lei dessa aqui no Brasil, escrita pelo João Campos, que é o deputado que escreveu sobre a cura gay. É muito engraçado quando você vai ler essa proposta, porque ele ainda fala que essa lei tem respaldo feminista. Tem muitos grupos feministas que apoiam essa ideia de criminalizar o cliente, porque falam que na Suécia acabou com a prostituição. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A Suécia está sofrendo também, as prostitutas, grandes perseguições. Uma das coordenadoras do sindicato de lá veio para o Brasil uma época para denunciar o que estava acontecendo. Então, a gente sabe que criminalizar o cliente, na verdade, quem é o cliente? O cliente pode ser todo mundo, pode ser eu, pode ser você, pode ser seu pai, seu irmão. Não tem uma forma, né, um estereótipo de quem é um cliente. Então, para você achar o cliente, você tem que fazer o quê? Achar a prostituta. Então, a crítica né, esse projeto de lei pode criminalizar as prostitutas. E aí, a minha questão uma pouco que eu estou trabalhando na tese, como os aspectos legais se cruzam com conceitos socioantropológicos e políticos. Porque os modelos jurídicos eles não são criados do nada. Aqui no Brasil, por exemplo, as leis foram formadas muito com médicos, sanitaristas, que viam as prostitutas como um problema e uma doença social. Então, doença social, a gente faz o quê para conter? Leis para criminalizar. Então, a minha ideia também é mostrar como que essas leis são formadas, né? A minha ideia não é julgar a lei, porque não é esse meu papel enquanto cientista social. Mas quem são essas pessoas que fazem as leis e como essas leis atuam no cotidiano dos cabarés, né? A gente tem eu tenho uns processos que eu tenho acesso, mas a gente sabe como que através de certas brechas tem um exercício da prostituição, o que leva à clandestinidade, né? E o caso brasileiro que eu falo que é essa regulamentação policial, por quê? Para chegar a virar um processo, tem que ter uma denúncia na polícia. E quem faz todo o processo de inquérito, de avaliação, são os policiais. E aí, quando a gente pega um processo sobre o artigo 229, que fala sobre as casas de prostituição, a última coisa que a gente vê é a denúncia sobre as condições do local. Se o cabaré está mofado, se tem infiltração, se os quartos estão ruins, se o som atrapalha a audição das mulheres, se o dono ou a cafetina, no caso, da casa, está cobrando valores exorbitantes, se não deixa a prostituta ter seu direito de ir e vir, que na verdade analisa isso são associações, né? No caso, a polícia prende por prender. E porque fazem muita associação da prostituição com o tráfico de drogas. A gente tem um contingente de prostitutas presas, que são presas por causa de droga, não propriamente por causa da prostituição, né? Então, a gente vai vendo como fica o cerco da prostituição e por que a prostituição acaba também sofrendo tanto estigma. E é o que eu falo, né? A gente precisa andar nos cabarés para entender realmente como que funciona. Quer falar alguma coisa, Lu?
E aí, alguns apontamentos que eu queria para reflexão é pensar como prostituição é um conceito sempre em disputa. Ele não é universal, ele é histórico, político e socioantropológico. Então, essa prostituição que eu falo agora não é a mesma do que quando eu estou falando de 1890, que ela é muito sinônimo, por exemplo, de tráfico. Falava muito das trocas de dinheiro, de afeto. E, principalmente, prostituição não é só o ato sexual. Né? A gente está falando de moralidades, subjetividades, tipos de mercado, setores de serviço que são muito diferentes, né? A gente tem a prostituição de rua, a gente tem essa prostituição de luxo, com muitas aspas, que eu também não gosto de usar esse termo. A gente tem agora o trabalho sexual virtual, e o trabalho sexual virtual tem de diferentes formas, né? Tem a pornografia, enfim. E a gente sabe as diferentes economias que giram em torno dessa prostituição. E fora isso, são os processos jurídicos. Eu falo que uma coisa que eu estou desenvolvendo na tese é pensar a prostituição como uma biopolítica, né? Porque ela não diz só sobre um poder sobre corpos, mas também um poder sobre sexualidade, e como essas sexualidades são um mecanismo, né, para você controlar uma população. É um pouco para pensar na ideia de dispositivo de sexualidade e dispositivo de segurança. O que significa isso? Não pensar a sexualidade como uma forma de repressão, que é o, né, que o Foucault fala, mas é pensar como que essa sexualidade é usada como uma política para a gente criar hierarquias, desigualdades, como elas moldam leis, como elas moldam política, como elas moldam as cidades, né? A gente pensar como as cidades são montadas, né? A circulação das pessoas. Então, a prostituição também tem isso. Eu lembro uma vez que um padre virou para mim e falou assim: Carol, tem 3 P's que formam uma cidade. Aí eu falei: ah, é? E qual que é? Aí ele falou: padre, polícia e prostituta. Aí eu falei: não, eu sempre brinco, né, que a prostituição faz parte da formação social brasileira. E não é à toa, né? Porque a gente sabe que toda cidade tem aparelho policial, que a gente sabe do poder da igreja, e você pode achar que na sua cidade não tem cabaré, mas tem, né, Luz? Qualquer lugar desse mundo, você vai ter uma forma de ter o exercício da prostituição. E o exercício da prostituição, ela é tão, é o que eu sempre falo, né? Ele é tão fenômeno social que ele vai se adaptar àquele contexto. Então, por exemplo, a gente foi para Cajazeiras, que é uma cidade aqui no interior paraibano. Lá tem uma forma de ser feita a prostituição, muito diferente daqui, que tem a ver com o território, com a população, que tem a ver com o acesso das pessoas. Então, a gente vai vendo como prostituição não é esse termo tão fechado, né? E aí, a gente pensa, eu estou pensando, né, prostituição muito como política e trabalho, a partir dessa articulação que eu estou falando com vocês. Não só do movimento social, mas como que a gente tem políticas hoje que tem a ideia de controle da sexualidade, que é, na verdade, para controlar também a prostituição. E aí eu penso o trabalho como uma categoria analítica, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu vou analisar dentro da prostituição como que é o processo dessas pessoas de entenderem a sua profissão. Então, como que se faz isso? Analisando a experiência. E como que eu vou analisar a experiência? Através da etnografia, de estar fazendo essa etnografia na zona, né? De vendo como que elas se estruturam, quem são essas mulheres, quem são esses homens, quem são essas travestis, quais são os acessos que ela tem, como que é o lugar que ela está, como que é o tipo de serviço sexual que é ofertado, para entender
ter a prostituição como um trabalho. E aqui, né, eu falo prostituição sexual é trabalho, pensando sociologicamente, pensando, né, nesse aspecto social. Por quê? Como eu estava falando com vocês, a gente tem, na história dos estudos de gênero, a formação ativista militante dessas pesquisadoras. E isso impactou muito aqui no Brasil para a gente estudar a prostituição. Porque a gente tem uma grande influência marxista, materialista. E veja, eu não estou criticando. Eu tenho amigas que são. Eu aceito, não tem problema com isso, não. Tem críticas, muitas críticas, mas é de pensar trabalho e gênero, não considerando a prostituição como trabalho. Na verdade, é quase um tabu dentro da sociologia do trabalho discutir prostituição como um trabalho. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente tem centros de pesquisa que são intituladas como Centros de Pesquisas de Sociologia do Trabalho Sexual. Aqui no Brasil, a gente não tem. A gente tem a partir muito da antropologia e da saúde pública para falar sobre a prostituição. Então, minha ideia com a tese é discutir isso também. Pensar o que é esse trabalho sexual. Então, eu coloquei aqui algumas referências, que depois eu vou mandar para vocês, que tem o trabalho da Viviane Zelizer, que é uma socióloga que fala sobre o trabalho relacional e de intimidade. E a intimidade, gente, não diz respeito só a trocas fluidas, mas também as pessoas acham que quando você está no cabaré, que o cliente ele não vai ter uma relação com a prostituta. E tem. Ninguém é forçado a fazer. Né? Tem uma negociação. A Lusa vai falar mais sobre isso, então nem vou me aprofundar. Mas eu fiquei pensando, né, como que eu ia discutir numa tese, teoricamente, de trabalho sexual. E aí eu peguei muita influência dessa discussão internacional que analisa o trabalho sexual como um trabalho corporal. Mas aí eu não queria reduzir só o trabalho sexual como um trabalho corporal. Até porque todo trabalho é um trabalho corporal. Ninguém sai de casa e deixa seu corpo dentro de casa e sai só sua alma para fora, né? Então, por exemplo, eu, enquanto pesquisadora, sentada numa cadeira, eu tenho todo o meu corpo sentado, trabalhando, meu cérebro. Trabalho doméstico, a gente tem um trabalho que é altamente corporal. Trabalho de garimpo, trabalho de professora, trabalho de médico, né? Mas aí tem uma especificidade do trabalho sexual, que é um tabu, que é a ideia de você vender sexo. Porque até então, nas discussões feministas, tem a ideia da liberdade sexual e etc. Mas pensando só do sexo gratuito. Então, a gente tem uma grande moralidade de achar um problema uma pessoa pagar por sexo. A Indianara Siqueira, uma ativista do Rio de Janeiro, teve uma vez que ela falou, numa mesa que eu participei, que atualmente a profissão mais perigosa do mundo é você ser esposa de alguém. Porque a gente sabe o grande índice de feminicídio das mulheres dentro de casa, né? Que acabam morrendo por motivos que classificam o crime como feminicídio. Né? Então, a mulher faz o trabalho doméstico, reprodutivo, de cuidado de forma gratuita, além do trabalho sexual. Porque até então, até 1900, mudou mesmo na Constituição de 88, mas para você garantir que um casamento era efetivo, você tinha que fazer sexo com seu marido. Então, se sexo não é trabalho, porque haviam leis que falam sobre isso. Se sexo não é trabalho, por que há tanta lei e tanto conservador querendo proteger o direito da reprodução e contra o aborto? Se as mulheres não criam, como Marx fala, a mão de obra reserva da classe trabalhadora. Então, se sexo não é trabalho, por que a gente tem essas metamorfoses?
dentro da lei e também a gente pensando no âmbito social. E aí eu fiquei juntando, fazendo esse quebra-cabeça que eu montei aqui, para falar algumas pistas, né, sobre o que eu estou chamando de trabalho sexual, que é esse relacional, corporal, emocional, o de cuidado, que é o de care, ele é genificado, racializado, né? E eu não estou falando só, gente, das mulheres negras, porque quando a gente fala de trabalho sexual e fala sobre raça, as pessoas acham que o trabalho sexual só se inscreve em pessoas negras. Não. A gente também tem que pensar nos impactos da branquitude dentro do trabalho sexual. Por que que a gente tem na mídia mais mulheres brancas falando sobre trabalho sexual e falando sobre sucesso do trabalho sexual, e a gente não tem, que eu sempre falo, Lusa, Célia, né? Irene, várias mulheres negras que são lideranças do movimento de prostituta, falando sobre a experiência delas, que não é também respaldada por uma ideia de vitimização. O que é o sucesso? Né? Se for numa lógica capitalista, mercantilista, eu tenho que andar de BMW. Mas o sucesso é, por exemplo, que meu valor, né, minhas morais também é Lusa, ser formada em contabilidade, poder chegar na sala dela e falar, sou Lusa Maria, sou prostituta. Criou os filhos dela. Temos Betânia e tem vários outros exemplos. Né? Então, para falar sobre como o trabalho sexual de forma racializada cria hierarquias, desigualdades e acesso, e formas diferentes de exercício. Né? E além de ser um trabalho sexualizado, que é diferente sobre pensar a ideia esqueci a palavra agora, que eu peguei da tese da Ana Paula Araújo, que foi orientada pela professora Adriane Psitelli, que tem a ver com essas trocas de negociação para você fazer o trabalho sexual. Porque ninguém pega uma prostituta no braço na rua. Você tem técnicas, você tem táticas, como que você chega ao cliente, como o cliente chega a você. Tem códigos, né? E isso tem muito a ver com a ideia, né, do como que o corpo está dentro desse espaço de exercício de trabalho. E a ideia de precariedade, que é impulsionada pela minha orientadora, Ângela Araújo, que fala sobre as condições de trabalho, né? Principalmente de trabalhos que são considerados informais, como é o caso da prostituição. Né? O que significa a gente criar um fantasma da ideia de cafetão, casas de prostituição, e pensar que essas pessoas têm que estar nas ruas, nas praças, de forma muito precária, está suscetível a qualquer tipo de violência. E eu não vou falar só violência de cliente, né? Como, por exemplo, problemas de pagamento e etc. Mas a gente tem uma violência muito mais danosa, que é o estigma, que fazem as prostitutas viverem muito na clandestinidade, teve dificuldade de se assumir, de colocar a prostituição como um trabalho. Né? O que leva é essas dinâmicas que a gente vê. E aí, pensando aqui sobre o trabalho sexual a partir das pandemias, eu fiquei pensando, né? Falei, como que a pandemia fala sobre trabalho, né? Porque, como eu estava falando com vocês, no Brasil a gente não aprovou o projeto de lei, mas os médicos sanitaristas, junto com policiais, criaram uma forma de controlar as prostitutas quando teve a epidemia da sífilis. A gente ainda tem sífilis, tá, gente? Inclusive, muito grande entre os jovens. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Mas nessa época, principalmente na década de 1920, a gente tem a instituição da Delegacia de Costumes. Olha o nome, Delegacia de Costumes. E o delegado tinha o poder de registrar prostitutas. E aqui, gente, foi mal a foto. É que eu sou horrível para isso. Eu vou comprar uma impressora com scanner. Isso aqui eu peguei do livro da Margaret Hago, que tem o registro de prostitutas nessa época, que eram fiscalizadas pelas polícias. E eles faziam separações entre as gringas, que aí tem as judias, as polacas,
Tem as brasileiras, que aí você vê uma negritude nessas mulheres. A gente tem as latino-americanas e um grande material no Arquivo Nacional de como que eles fichavam essas prostitutas, né? Então, a prostituta que não estava com o exame em dia era mandada para a delegacia de costumes. Se a prostituta estava trabalhando na rua, era mandada na delegacia de costumes, né? E só tinham certas casas que eram aceitas. E as casas que eram aceitas, vocês imaginam quais sejam, que são as casas que envolviam gente rica, né? As pensões, né, chamadas, os cabarés de rua, sempre sofriam batida policial. E aí a gente vai vendo o que acontece. Quando você tem uma repressão, você tem, né, medidas de lei assim, né, que visam criminalizar, a gente tem uma metamorfose, né? Então você começa a criar zonas de prostituição, que aconteceu em São Paulo, que na região do Brás era uma grande área de prostituição. E ali, na época, o governo de estado quis manter as prostitutas. Depois, por causa da pressão conservadora de igreja, de grupos de mulheres, falando que não deveria existir as zonas de prostituição, você tira as prostitutas de todas as casas, essas mulheres não têm para onde ir e começam a habitar os centros de São Paulo, que a gente tem até hoje, né? A Sé, a Boca do Lixo e etc. E aí, para você criar segurança, porque essas prostitutas começam a ficar com medo de ficar na rua, você tem a ideia das donas das casas e dos gigolôs, diferente dos cafetões, né? O cafetão é muito uma produção norte-americana. A gente tem muito aqui, né, Lusa, que teve eram os gigolôs. Várias histórias. Lusa tem algumas. Que é o quê? É o cara, o macho, que fica na asa da prostituta, querendo viver de graça, e etc. E aí é o que a gente vê, que acontece de ter essa mistura do relacionamento afetivo, o que leva muitas vezes à violência contra as mulheres, né? E grande parte dessas prostitutas não consegue denunciar, né, os gigolos, porque chega lá na polícia, o cabra fala que é marido da prostituta. Então fica toda essa confusão. Então a gente vê como na sífilis as prostitutas estavam em um grande hábito de vulnerabilidade social, dependendo da polícia, de algumas políticas assistencialistas religiosas, que aí nasce a pastoral da mulher marginalizada. E agora a gente vai começar a falar sobre a epidemia da AIDS. Porque o movimento de prostitutas começou muito dentro da pastoral da mulher marginalizada. Apesar das críticas, das tensões, Lourdes, que é a matriarca do movimento, começou na pastoral. Conheceu a Gabriela dentro da pastoral. E lá elas, né, falaram, olha, vamos fazer um movimento de a gente falando pela gente. E nesse mesmo momento, que a gente está falando aí, década de 70 e 80, a gente tem a emergência da AIDS. A emergência da AIDS, junto com o movimento de prostituta e com a instituição de um Estado de prover políticas públicas, a gente vai ver que a epidemia da AIDS e o movimento de prostitutas dá uma outra ideia do que é prostituição, né? Já não mais vista de forma sanitarista, mas colocando as prostitutas como interlocutoras para pensar essas políticas. E aí eu não vou falar muito disso, porque a Luz acompanhou tudo. Eu trouxe até aqui a foto da Sem Vergonha Garota Você Tem Profissão, que foi uma das grandes políticas do Ministério da Saúde, que você vê até pela forma que está escrito, vendo a prostituição como um trabalho nesse mesmo projeto, no mesmo momento que aprovou a classificação brasileira de ocupação. E a partir desse projeto foi possível criar todas as associações que a gente tem hoje. Aí, Lusa, você fala bem, porque eu sei que sabe. Quer falar do Sem Vergonha? Você participou.
A campanha foi em 2002, né? Sem vergonha, garota, você tem profissão. E aí foi feito vários materiais, né? Adesivo, caderneta, e as frases se soltando pelo país inteiro. Uma forma de trabalhar a questão da autoestima, né? Da prostituta. Sem vergonha, garota, você tem profissão, sem vergonha de denunciar a violência, sem vergonha de ser prostituta, sem vergonha de são vários, sem vergonha de usar o preservativo. Então, essa questão estava ligada não só tanto na autoestima, como a questão da saúde, né? Na negociação com o cliente, do usar o preservativo. E aí, isso foi em 2002, quando foi feita essa campanha do Ministério da Saúde, junto com a Rede Brasileira de Prostituta. E esse material soltou para todo o país. Na época, se tinha, até 2005, se tinha 35 movimento organizado, tanto associação formada, grupos, né, de mulheres que estavam se organizando, mas se tinha 35 movimento organizado no país, e todo mundo trabalhava essa campanha. A campanha durou muito tempo, acho que ainda hoje rola, porque foi uma campanha muito boa, assim, que deu uma visibilidade muito massa para nós, todas nós. Depois, foi construída com a Gabriela Leite, com o apoio do Ministério da Saúde. Eu acho que foi o maior recurso que o Ministério da Saúde soltou para o movimento de prostituta foi nessa época, porque também teve o projeto, né, do Maria Sem Vergonha, que trabalhava com todo o país, com todas as organizações, todos os movimentos organizados do país, onde a gente trabalhava essa campanha visitando os cabarés, levando as informações, cada uma fazia suas atividades, mas que levava o conhecimento das prostitutas no maior número possível nesse período. Acho que foi um resultado, a gente teve um resultado muito bacana nesse sentido, sabe? Foi um dos melhores projetos, né, Lu? Sim, melhores e grandes projetos, sabe? E é interessante ver como que isso moldou a política de prevenção, porque a ideia que as prostitutas também colocavam era saúde sexual não se discute só com prostitutas, a gente tem que discutir com todo mundo. Então, as prostitutas foram responsáveis que hoje a gente tem, por exemplo, acesso à camisinha interna, né? Que é a camisinha para as pessoas que têm vagina, vacina da HPV. Então, pensar a saúde de uma forma integral e a saúde como parte de um trabalho, né? Que aí você tinha os editais que ajudavam financeiramente as associações, para que também as prostitutas conseguissem conciliar, né, o trabalho do cabaré com o trabalho dentro das associações. E aí, a partir das associações que a gente vai vendo que, a partir do acesso à informação, você consegue lutar pelos seus direitos. Claro que isso não foi fácil. Por exemplo, ainda hoje não é fácil, né? A gente sabe. Sim, ainda hoje não é fácil. A gente sabe da nossa realidade, da nossa vivência, a gente conhece o nosso público e sabe que não é fácil. Acho que nada é fácil, né? Principalmente eu coloquei aqui, categoria. Lúcia, o cartaz do Sou Feliz Sendo Prostituta. Isso foi uma tragédia. Foi. Quer dizer, não, a campanha foi... Não, a repercussão que não foi muito boa do resultado do Ministério, né? Mas, assim, a gente teve a melhor intenção. Porque, infelizmente... Conta como é que foi, porque tinha as oficinas. Foi uma oficina de comunicação em saúde, inclusive aconteceu aqui em João Pessoa. Foi em 2013. E aí vieram várias prostitutas de todo o país e foi feita essa oficina no Ministério da Saúde, que estava facilitando essa oficina. E aí a gente precisava criar algumas frases, né, para o 2 de junho. Se não me engano, essa campanha foi em março, essa oficina. E aí a gente precisava criar alguma campanha para o 2 de junho, o Dia Internacional da Prostituta. E aí todo mundo fez uma frase, não sei o quê, e a mais
mais bacana foi essa da Nilce, lá de Porto Alegre. Né? Eu sou feliz sendo prostituta, que aí não soou bem para o Ministério da Saúde, teve toda aquela repercussão que, né, que deu o resultado de algumas pessoas foram demitidas, outras saíram. Então, foi uma repercussão muito ruim da forma que foi colocada. O movimento prostituta se organizou, tiraram uma delegação, foram para Brasília. Olha, foi um auê, sabe? Mas, assim, porque foda, né, bicho? Assim, você é prostituta, não pode ser feliz com o que você é, né? E aí é isso que a gente estava falando do estigma, né? Tipo... Sim, porque a gente tem que estar sempre dentro daquele padrão moral, o conservadorismo. Assim, poxa, assim, as pessoas são felizes como elas são, onde elas querem, o espaço que ela quer ocupar, o que ela quer fazer, sabe? Ser feliz, todo mundo quer ser feliz. E por que não ser feliz sendo prostituta, né? E aí foi uma campanha assim, bem ruim. Quer dizer, a frase foi a melhor, o que não foi bom foi o resultado, né, de tudo isso, assim, do Ministério da Saúde. Aí o movimento também quebrou a parceria com o Ministério. Cara, foi uma coisa muito grande, assim, que você não tem ideia. Na época, quem era ministro era o Padilha. Sim. E aí que eu falo sobre essa ideia de ambiguidade do Estado, que a gente não pensar o Estado como uma coisa só. Porque a gente está falando de um grande investimento que teve nos governos do PT para consolidar o movimento de prostituta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, dentro da própria gestão, dificuldades, né? Por exemplo, acharam um absurdo uma prostituta falando que é feliz, as prostitutas querendo ingressar outras secretarias e não conseguiram sequer uma reunião com a Secretaria de Política para Mulheres. Né? Então, a gente fica pensando em prostituta não é mulher. Por causa vamos dizer, desses feminismos governamentais que tem influência, sim, da Marcha Mundial das Mulheres. E a dificuldade dessas mulheres de perceber que prostituição é muito heterogêneo e a gente tem movimentos organizados que discutem a prostituição como um direito sexual, um direito de trabalho. E tem prostitutas e tem organizações, por exemplo, como a Mulheres da Luz, que discutem através do abolicionismo. Né? Se a gente não tem um consenso nem dentro do movimento feminista, você vai querer que as prostitutas também não tenham suas próprias disputas? E aí você colocar só esse movimento como porta-voz, sendo que a gente tem aí um movimento organizado de mais de 30 anos, que foi responsável por 80% da nossa política de prevenção hoje em dia. Então, isso mostra as contradições e as modalidades que a gente tem dentro do Estado. Né? E agora a gente vai falar sobre da Covid, e aí muda também o discurso, né? Porque agora a gente está falando dessa época pavorosa que a gente tem aquela pessoa que eu nem falo o nome. Eu odeio até o nome da pessoa que acha que gesta nosso país. Uhum. E como também o Covid falou muito sobre a prostituição ser um trabalho, né? Porque a Covid, a primeira medida que se tem do Covid é distanciamento social. E como que você faz trabalho sexual, que é íntimo e corporal, nesse momento? E aí teve uma discussão sobre se o trabalho sexual é um trabalho essencial. Né? Porque entrou uma disputa na narrativa, por quê? Desde o início, nas políticas do Ministério da Saúde, o grupo das prostitutas sempre foi colocado como um grupo de risco, com muitas aspas, a gente não gosta desse termo, mas também como um grupo prioritário de políticas. Tanto de qualquer outra campanha de vacinação, as prostitutas sempre tiveram prioridade. E por que que no Covid não seria diferente? Mas aí a gente teve uma gestão completamente da morte, né? Uma necropolítica que não queria vacinar ninguém. E aí, como falar de grupos sociais que têm trabalhos informais e que grande parte delas tiveram dificuldade ao acesso ao auxílio emergencial. E a gente pensar quão foi importante
Até hoje a gente tem, aos trancos e barrancos, as associações de prostitutas nesses espaços para garantir direitos mínimos. E a gente está falando dos mínimos, né? Que é o direito à dignidade e à alimentação. Aí, Lu, conta como é que foi o trabalho da associação. Você tá muda. Você desligou o microfone. Minha filha, tá fechado, não podia. Foi bem difícil, né, Carol? Porque, assim como você acaba de falar, como é que a gente vai prestar um serviço, né, um serviço sexual, mantendo o distanciamento? Impossível. Mas a gente precisava. Para a gente foi muito louco naquele momento, se dizia, fique em casa. E como a gente vai ficar em casa se a gente não tem condição de ficar em casa? A gente trabalha hoje para comer amanhã, não tem condição de ficar em casa. Como é que a gente vai ficar em casa? Né? E aí fica em casa, mantém a distância, e aí as casas fecharam também. Aí a gente foi obrigada a ficar em casa, né? Muitos momentos a gente teve que ir para a rua, porque teve um momento que não tinha condição de ficar em casa se não tem comida. Então, muitas tiveram que ir para a rua, né? Batalhar, ganhar dinheiro, porque a maioria das prostitutas não tem nenhuma outra renda. A sua única renda é a da prostituição. Então, não tem condição dela ficar uma semana, 2 semanas em casa, sem trabalhar, sem garantia nenhuma, sem nenhum recurso. E o auxílio não chegou logo de primeiro momento, não. Levou um tempo para poder receber. Teve muitas que foram receber bem depois e algumas até hoje nunca receberam. Então, isso se tornou bem mais difícil. E a PROS foi convidada a participar de uma reunião. O Ministério Público estava realizando uma reunião e estava convidando os movimentos que trabalhavam de forma autônoma, né? Como as pessoas ambulantes, pescadores, as prostitutas, as trans, enfim. E aí a gente foi convidada para essa reunião e, com essa articulação, a gente conseguiu algumas cestas básicas. Não era o suficiente, mas ajudou. Naquele primeiro momento, contribuía de alguma forma. E nessa reunião, logo de imediato, teve uma promotora que estava participando dessa reunião e ela fez uma campanha lá no prédio onde ela morava, conseguiu umas cestas básicas, foram 50 cestas básicas, e mandou para a PROS e para a Astrapa, né, que é a organização de Associação das Travestis. E aí a gente distribuiu. Também não conseguimos atender toda, porque é um público muito grande, não consegue 30 cestas básicas, 25 cestas básicas, não consegue atender 100 e poucas mulheres. Logo naquele primeiro momento, a gente também teve uma dificuldade de localizar todas, né? Que algumas tiveram condição de ficar em casa, com o apoio da família, não por muito tempo, mas conseguiram ficar, e outras não conseguiram de jeito nenhum. E aí, o Ministério Público, junto com a Secretaria de Desenvolvimento daqui do Estado, liberaram algumas cestas básicas, de 70 cestas básicas, que a gente distribuiu rapidinho. No momento que a gente foi distribuindo, foi aparecendo mais mulheres. Foi surgindo mais mulheres, as mulheres foram voltando, uma vai dizendo para a outra, e que eu acho que a melhor articulação é esse boca a boca, né? Porque todo mundo vai dizendo, porque vai comunicando uma para as outras, e aí começaram a aparecer mais pessoas na instituição, e a gente entendia a dificuldade delas, a necessidade delas, mas não conseguia atender a todas. E aí a gente teve apoio também da igreja, sabe? Uma igreja metodista, eu nem conhecia essa igreja, mas ela foi muito parceira e conseguiu fazer doação durante 6 meses com a gente. Porque quando se trata da igreja, né, a gente tem logo aquele pensamento de que... Mas ela, assim, bem maneira, bicha. Se um dia eu tivesse participado de alguma igreja na vida, seria essa, porque ela é bem maneira, não fica dizendo... Não julga, né? E aí, diante disso, algumas conseguiram auxílio, e a gente continuou dando cesta básica, distribuindo cesta básica, a gente buscou várias parcerias, conseguimos. Depois, parou mais... agora, esse ano, a gente estava até comentando que agora teve essa onda, né, que foi bem, a pandemia, acho que foi bem pior do que quando iniciou,
e a gente não estava conseguindo mais doação. E a dificuldade continua, a necessidade também, e a PROS, ela fica nessa, articula ali, consegue um pouco com uma, um pouco com outra, e aí, esse momento que a gente vai recebendo, a gente vai distribuindo. Não estamos conseguindo distribuir para todas, alcançar todas, mas o que a gente consegue, a gente está distribuindo. Também a gente teve uma dificuldade muito grande o ano passado. Eu acho que 2020 foi um ano muito ruim. A gente não conseguiu aprovar projetos, né? A gente tem... desde 2004, quando a gente teve nosso primeiro projeto aprovado com a Embaixada Britânica, foi o nosso primeiro projeto como proponente. De lá para cá, a gente já enviou vários projetos e quase poucos foram negados. Mas 2020, incrível, bicho. A gente enviou por 8 projetos, 8 financiadores, apenas 2 foram aprovados, pequenos projetos, e o resto todo não foram aprovados. E aí isso dificulta mais ainda, porque a gente não tinha dinheiro nem passagem para estar atrás de parceria, atrás de apoio, embora a gente tenha a instituição, mas a instituição nem sempre tem recurso. E se não tem recurso, a gente não tem como caminhar por muito tempo. Porque durante a pandemia, todo mundo está dizendo assim, fique em casa, mas a gente não conseguiu ficar em casa também. A gente tinha que ir atrás de cesta básica, tinha que ir para a PROS distribuir cesta básica para as companheiras, quando conseguia. A gente também não conseguiu ficar em casa. E durante todo esse tempo que a PROS trabalha né, a PROS, desde a sua fundação, ela trabalha com a linha da prevenção, as ST-HIV/AIDS, né, de quando a gente conseguiu, todos os recursos que a gente tem conseguido, no início foi na linha da prevenção à AIDS. 2011 foi que a gente teve outros projetos, mas também trabalhava, acho que todos os projetos foram trabalhados na questão da prevenção, embora a gente foque em outros assuntos, mas não é esquecido a questão da prevenção, né, a questão de alguns projetos a gente ter aprovado na linha de assessoria jurídica. A gente tem assessoria jurídica, né, o Breno, como você já acabou de falar, como você falou, né, o Breno, o advogado das putas, o Breno está com a gente desde 2013, e a gente tem alguns projetos aprovados com o Ministério da Saúde desde 2011, que é fazer cursos de capacitação, direitos humanos, capacitar, multiplicadoras. Embora a gente trabalhe com todos os temas, mas a gente acaba trabalhando a questão da prevenção, porque eu acho que o movimento ele começa no início de 87, quando ele começa a se organizar naquele período com a Gabriela Leite, a gente consegue os apoios do Ministério da Saúde, mas com a questão da prevenção, né? A prevenção à AIDS, porque naquele período, quando surge a AIDS, ela chega como a peste gay, doença de viado e de puta, né? Doença das prostitutas, e aí a gente começa a se organizar, não só por isso, mas exclusivamente no enfrentamento à violência. A gente sempre busca recurso na linha de quem financia e tem mais facilidade, a gente consegue facilitar, a gente consegue apoiar, consegue mais apoio na linha da questão da saúde. E aí, todos os projetos que a gente teve aprovado até agora, geralmente é na linha da saúde. Trabalhar a questão da prevenção às ST/HIV/AIDS. E hepatite virais, tuberculose, hanseníase, todas essas questões que estão... todas as questões que são importantes ser trabalhadas e que a gente precisa levar essa informação para todo mundo, para as colegas se proteger. E, inclusive, levar material, preservativo, gel lubrificante, dizer como usar corretamente. Aí a gente leva através de rodas de conversas, oficinas, o grupo de teatro, né, Carol, é um sucesso, não sei se tu já viu o grupo de teatro, mas tu vai ver agora que o grupo está voltando de novo a se apresentar. Algumas atividades a gente não realizou devido à pandemia, né, mas a gente está voltando aos poucos, e se tu vai ver o grupo de teatro, tu vai ver como é show, sabe? E faz
Já vi lá uma umas 3 ferramenta. vezes. Ah, sim, tá, nos eventos, foi? Ah, verdade. Foi. Que é uma ferramenta muito massa de levar informação, de comunicação, muito importante para o público. E é isso. E essa pandemia, a gente percebeu de como a gente... de como é difícil, de como a gente não... como a gente precisa se organizar, independente de qualquer coisa. Depois a gente estava até conversando, e aí viu a importância, conversar com as colegas, a importância de se organizar melhor, as pessoas foram bem solidárias, alguns, né? Outros nem tanto, mas, assim, trabalhar com as colegas, a importância de se cuidar, a gente teve um cuidado maior. A gente já tinha esse cuidado, mas depois da pandemia, eu acho que o cuidado ele redobrou. Porque além do preservativo que a gente leva, não sei o que, agora a gente leva o álcool, a gente leva a máscara, a gente fala da importância de usar a máscara. A gente vê umas colegas dizer, tem que usar máscara na hora. É difícil, bicho. A gente tem que fazer algumas dificuldades, eu não sei se todas conseguem, mas é difícil. Mas é isso, eu acho que tudo na vida é um aprendizado, a gente vai tentando se adaptar com novas situações, por mais difícil que seja. A PROS, ela tem esse papel de levar as informações, levar o conhecimento, que dá esse apoio nesse sentido. Eu acho que esse é um papel da instituição, né? A gente voltou também a trabalhar a questão da testagem rápida para o HIV. O ano passado a gente estava sem esse projeto, mas esse ano, quando a gente começou no início, teve algum momento que a gente parou, porque, né, o teste rápido para o HIV que a gente testa, ele é fluido oral. Então, não dava para a gente trabalhar abrindo a boca das pessoas naquele período que estava bem. Agora, em março, né, de março até abril, foi aquele momento bem da pandemia, estava bem alto o número, e aí a gente deu uma parada, entendendo que as pessoas estavam falando muito de Covid, mas a AIDS não acabou, sabe? E aí existe uma grande preocupação que quando a gente deixa de levar as informações, a gente não sabe como é que isso está acontecendo, porque a gente acredita que é importante essas informações, e a gente não pode deixar de levar as informações, levar o material, e estar informando as pessoas adoecem, a gente tem que estar encaminhando as pessoas para o serviço, a gente continuar o trabalho como a gente estava fazendo, e se cuidando também ao mesmo tempo, porque a pandemia é um risco para todo mundo, não é uma doença como qualquer uma outra, não é uma peste gay, não é como se foi a AIDS, não é qualquer doença assim que você tem um controle. Então, se você está em aglomeração, determinado espaço, você não usa máscara, você não conseguir seguir esse protocolo, você vai pegar, né? Então, a gente tem muito cuidado com isso e tem muita preocupação também com as colegas, que precisam estar trabalhando, né? Porque ela precisa trabalhar. Porque, embora que você dê uma cesta básica, mas ela tem o aluguel, ela tem a energia, o gás, ela tem várias outras contas para pagar. E só a cesta básica também não resolve, e nem só o auxílio também não resolve toda a questão, porque um auxílio, o valor é pequeno, e a despesa dela é muito maior que isso, sabe? Se você dá uma cesta básica, ela precisa de uma carne, de uma fruta, de uma verdura, ela precisa de um pão, de outras coisas. O aluguel, o auxílio hoje é 375, tem mulheres que pagam mais do que isso, só o aluguel. Então, o auxílio não vai cobrir toda essa despesa. E tudo está difícil. Mas, mesmo assim, a gente está sobrevivendo, sabe? Porque a gente é forte, a gente é resistente, somos resistentes, a gente resiste. Então, né, como tem aquela frase, a gente existe, resiste, somos isso, somos fortes, a gente enfrenta tudo isso, todas essas dificuldades e consegue sobreviver. E o cuidado, ele tem que permanecer, sabe? Acho que o cuidado sempre. Não só com isso, mas com todas as outras questões.
E agora a gente está trabalhando muito a questão do preservativo feminino. Quando tu fala aí do preservativo feminino, é importante dizer, porque as colegas têm a história do algodão, né? E aí, quando a gente fala da história do algodão, a gente sabe do que está falando, a Carol, inclusive, sabe do que estou falando, que as colegas, elas usam o algodão quando estão menstruadas para poder fazer o programa. Fazer sexo, ela bota o algodão, está menstruada, bota o algodão para fazer quando sexo. Coloca o algodão no fundo do útero, aí é uma forma de conter o fluxo. Isso era usado muito antigamente, mas a gente descobriu que a galera está usando muito. Muitas mulheres estão usando isso, e por muitas vezes ela não consegue tirar o algodão, e aí vai para a PROS e a gente leva para a maternidade para tirar o algodão. E aí a gente está mais do que nunca convencendo, substituir o algodão pelo preservativo feminino, e Carol adotou a demonstração, e ela está fazendo um bom sucesso nos cabaré com as colegas, de como usar o preservativo, né, corretamente, que muitas até dizem que não sabem como colocar, e assim, é importante que elas aprendam, porque o algodão é complicado, bicho, pode causar grandes problemas. Autonomia, né, Luz? Oi? Fora a autonomia, né? Porque tudo isso que a gente está falando fala de saúde, mas é também um instrumento de trabalho das mulheres, né? Sim, sim. Então, você colocar a camisinha feminina interna, né? Porque agora a gente fala interna. Sim, sim. A interna é uma forma também de autonomia dessas mulheres, de não deixar só a camisinha externa, né? Que é para quem tem pênis. E aí também é uma forma de autoconhecer o corpo. Porque também. A camisinha interna, você precisa se tocar. Então, você vai saber se você está com verruga, se você está com corrimento. E quando a gente fala disso, aí aparece um monte. Porque quando a gente vai dar o resultado, aí elas falam. Né? E eu estava falando com a Lusa, né? Antigamente a gente tinha uma crítica à testagem, mas como que a testagem ela é importante porque a gente está lá no cabaré, e a gente está vendo como que essas pessoas estão sobrevivendo no Covid e como elas estão fazendo para poder trabalhar. E essas mínimas seguranças garantem uma condição de trabalho melhor. Apesar de tipo, é difícil usar máscara, mas todo mundo está com álcool em gel, então fica meio uma redução de danos, né? Porque não tem jeito, gente. Não tem como fazer trabalho sexual com máscara, né, Luz? Muito. Eu até tentei, Carol, no início, eu até tentava, mas é muito difícil, cara. Assim, eu não consigo. Eu tenho um problema, eu sou fumante, então o fôlego já não é mais. Você está ali com a máscara, que já é muito ruim para respirar, e ainda com aquele peso em cima de você. Aí você vai utilizando outras formas, né? Conversando com elas, vai utilizando outras formas. E aí muda a posição, fica de costa. Aí teve um dia desse que uma disse mesmo assim, eu quero entender agora por quê. Um tempo desse vocês diziam que não era para a gente ficar de costa, e agora você diz que é para a gente ficar de costa. Querida, a gente vai se adaptando a cada situação. Naquela época a gente dizia que evitasse ficar de costa, para o cliente não tirar o preservativo, que ter muita atenção. E agora a gente diz que é para ficar de costa, para você diminuir o contato de você estar cara a cara com o cliente, a respiração, já que ninguém está de máscara, evita essa proximidade. E aí a gente vai se adaptando com a situação. Né? Algumas adaptações, algumas mulheres estão conseguindo migrar algumas coisas para o WhatsApp. E uma parte, né, que é o que a gente está falando sobre as plataformas online. Mas as plataformas online, eu vou deixar para um outro momento, para a gente não... E nem todas vão conseguir. A PROS, por exemplo, a gente trabalha com prostitutas de baixa renda, algumas nem celular não têm, outras não têm uma internet boa, não tem nem ruim, nem telefone, o telefone é daquele que não tem nem WhatsApp, não acessa a internet, como é que vai trabalhar? Então, assim, trabalhar com a nossa realidade é conversar, está se adaptando de alguma forma, tá? Diminuir esse risco, sei lá, reduzir esse dano de alguma forma, porque não adianta viajar, algumas têm condições, sim, de fazer, trabalhar online, mas outras não têm. Então, a gente tem que ir para essa realidade que é bem difícil.
E aí, passando, né, para as considerações finais, é um pouco disso que a Luz estava falando para a gente, sobre essa complexidade e dinamismo do trabalho sexual. Isso porque a gente nem falou sobre o trabalho sexual virtual. E aí tem uma outra dinâmica, que durante o período que eu não consegui estar nos cabarés, eu me detive no trabalho sexual virtual, mas aí a gente combina outro grupo aí, a gente tenta se conectar e a gente fala sobre trabalho sexual virtual. Como a gente vai vendo, né, que a gente não ter leis não significa que a prostituição vai acabar, que a gente não vai acabar, Não. não vai acabar. É a mesma coisa achar, né, aí as drogas vão acabar, o aborto vai acabar, não sei, né? Então, assim, e essa ideia que, apesar de um contexto tão complexo, você analisar o cotidiano, você desmistifica essa ideia da prostituta que é vítima. Sim. Porque ela outra viveu questão. uma coisa, né? Pode falar, Lu. Não, estou dizendo assim, isso é outra questão, né? Que ela é a coitadinha, não sei, nem todas. Cada uma fez sua própria escolha, né? A gente quer ser tratada apenas como uma trabalhadora sexual, uma prostituta, como uma cidadã, né? Que a gente não deixa de ser cidadã. Quer ser tratada assim. Não quero ser vitimizada, nem criminalizada. Eu quero ser apenas uma cidadã, quero ser tratada como mulher, como qualquer uma outra, como que trabalha com qualquer uma outra, com qualquer outro exercício, né? Eu acho que isso não me deixa menos mulher, não me deixa menos pessoa, não me deixa menos digna porque sou prostituta, né? Eu acho que mulheres são iguais como qualquer profissão. Arrasou. E aí, a gente pensando assim na similaridade de outros trabalhos, né, gente? A gente pensar que a gente tem um sistema que explora a mão de obra de diversa, da classe trabalhadora como um todo, né? Então, a gente vê as dificuldades das prostitutas, mas não é diferente, por exemplo, dos motoristas de app, né, que ainda estão numa situação também complicada. As trabalhadoras domésticas, né, que o primeiro caso de morte, olha quão simbólico, né, isso. O primeiro caso de morte que a gente teve registrado no Brasil foi de uma trabalhadora doméstica, né? Negra, né? Negra. Então, pensar como que o que está por trás, né, dessa desvalorização do trabalho. É a prostituição, como colocam algumas teorias feministas, né? A gente está mostrando aqui, a ideia é mostrar que não. E essa frase que eu acho forte, que Lusa fala e eu adoro, que é a ideia de mulheres são iguais em qualquer profissão, é a gente compreender o que faz o trabalho de gênero ser tão desvalorizado, né? E a gente tem que pensar, apesar desse momento tão devastador, de uma agenda de pesquisa, né? Que as pessoas sempre me procuram para falar, Carol, mas o que eu pesquiso? Gente, coisas da prostituição para pesquisar o que não falta, né? E aí, é isso. Quero agradecer vocês. A Lusa falou sobre a prostituta cidadã. E aí, Luz, eu fiz o print do filme do Bacurau, que é aquela cena maravilhosa que a mulher fala, só quero lembrar que puta também vota. É isso, né? As prostitutas são cidadãs, pagam impostos, né? Tem famílias, gestam famílias, todo o núcleo familiar. Então, ela pode ser qualquer pessoa, ela não é menos mulher por causa disso, né? Coloquei aqui alguns contatos, tem meu e-mail, fica à disposição de você. Tem meu Twitter, às vezes eu escrevo umas coisas lá. Tem o Instagram da APROS, que a gente coloca todas as atividades que a gente está falando. E-mail da Lusa também, que vocês podem chamar, né? Porque às vezes a gente também vê muitas atividades que têm uma visão muito sudestina da prostituição. E eu falo um pouco disso na dissertação, que já que eu estou falando sobre
é a ideia que a prostituição não é universal, né? Então, também há modelos muito diferentes do que é o Sudeste, que é o Sul, Centro-Oeste, que é o Nordeste, que é o Norte. Então, obrigada. A gente vai para o debate. Espero não ter falado demais. Não, você Muito arrasa. obrigada. Nossa, arrasaram muito. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Eu Lusa. aprendo com as Foi muito melhores. esclarecedor, um tema com toda a complexidade. Foi tudo muito, muito bom, muito boa a apresentação. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir para as perguntas, então pode levantar a mão. A Gabi já está inscrita, mas pode levantar a mão quem quiser fazer perguntas. E quem tiver com vergonha pode mandar no chat também, a gente deixa. Então, pode falar, Gabi, por favor. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Primeiramente, gostaria de começar agradecendo Carol e Lusa pelas falas, foi incrível. Eu acompanho a Carol no Twitter, ela sempre faz uns fios muito massas, divulgação científica pura ali, muito incrível. Eu queria fazer meio que duas perguntas, uma delas, na real, de que forma que a gente poderia estar discutindo o trabalho sexual quando a gente está debatendo, por exemplo, com uma feminista marxista, porque eu sei que o marxismo ele é muito forte dentro da militância da faculdade e tal, e eu acho que eu consigo compreender as exposições que você fez, né? Eu já acompanho o seu trabalho também há algum tempo, e eu saquei qual é o ponto. Só que eu sinto que eu ainda não tenho capacidade de argumentar se eu tiver num debate desse, sabe? Porque, enfim, eu não pesquiso sobre o tema também, e eu não sei muito profundamente. Então, queria ver se você pode indicar mais alguns conteúdos para a gente estar vendo também, não estar caindo nessas armadilhas aí. E outra pergunta também é como passar pelo comitê de ética com tudo isso, né? Com toda essa questão do moralismo, eu sei que está difícil também para você passar, e o comitê de ética por si só é muito problemático, mesmo quando não estamos pesquisando, por exemplo, o trabalho sexual. O meu voltou 2 vezes, e era só uma iniciação científica suave, assim. Então, queria que você comentasse um pouquinho, e muito obrigada, gente. Luz, eu nem te contei isso, que eu estou sofrendo perseguição no Conselho de Ética por causa do tema. Mulher, eu não posso escrever prostituição no título do meu projeto. Que absurdo! Porque sabe qual que é a justificativa? E é isso que eu estou falando para vocês. Como que é o estigma e a ideia de vitimização, ela é perigosa. Porque segundo a pessoa que fez meu parecer, se eu entregar o TSL para a prostituta e tiver a palavra prostituição, e ela perdeu o TSL, que é o termo que você autoriza para dar entrevista para mim, isso pode levar essa mulher a risco. É essa a justificativa. E pelo jeito que está andando... Essa justificativa tem outro nome. Exatamente. Eu estou possessa. Eu já falei com a minha orientadora que eu vou para o pau. Já que eu conheço todo mundo dessa universidade, passei perrengue, fui sindicada e etc. E eu conheço o reitor, nem que eu tenha que ir até ele, eu vou. Porque eu acho isso um absurdo, e isso é um perigo para a pesquisa científica. E, gente, eu vou falar com vocês, eu não tive problema no Conselho de Ética quando eu fiz o mestrado. E quando eu fiz o meu projeto para o Conselho de Ética, era ainda medicina. E a diretora, na época, eu não esqueço disso, ela foi dar uma palestra lá no IFISH, foi logo no início que o IFISH ficou obrigatório, né, a gente fazer o projeto, e ainda não estava formalizado o Conselho das Humanas, porque é isso que eu estou sofrendo no Conselho das Humanas, não é da medicina, tá? E aí a mulher falou assim, mas Carol, você vai estar lá nos eventos, como é que você vai fazer se uma mulher estiver lá com cafetão e não sei o quê? E eu assim, né, eu falei, que cafetão, meu pai? Aí eu falei assim, não vai ser nada ético eu falar sobre o cafetão. Agora, ela, enquanto mulher, se ela estiver sofrendo alguma coisa, eu ligo e faço denúncia. Mas isso não é só com a prostituta, eu falei com ela. Isso é com qualquer mulher. Né?
Eu falei, quantas vezes você já denunciou violência doméstica, se você já viu sua vizinha sofrendo um abuso? Na hora ela ficou desconcertada, né? Porque eu falei, eu tive que falar porque eu fiquei nervosa. E agora eu estou sofrendo isso, eu não sei ainda como eu vou responder. O que eu posso dar de sugestão para vocês Bom, eu coloquei muito minuciosamente como que eu estou fazendo a entrevista. Primeiro, Lúcia me conhece. Eu sou até vergonhosa, porque eu poderia ter conseguido, às vezes, muito mais entrevista, mas eu sou sem jeito, porque eu não gosto de ser sem noção. Eu tenho uma relação de confiança, intimidade, são, né, viram minhas amigas, minhas companheiras. No Twitter também foi a mesma coisa, a partir de divulgação e etc. E aí foi muito legal, porque quando eu falei que eu estava buscando entrevista, choveu pessoas para querer fazer entrevista e eu nem consegui fazer todas que eu queria. Eu fiz tudo na clandestinidade, mas isso vocês cortam na gravação. Mas aí eu coloquei como um pré-campo para eu entender um pouco como é que estava essa discussão da prostituição no Covid. Porque uma coisa era eu, quando estava lá no Ipatinga e nos eventos, sabendo como é que era. Outra coisa era o Covid, né? Então, assim, no Conselho de Ética, principalmente quem for fazer gravação no Google Meet, falar para eles que vai ser gravado, mas que vai ter o gravador, a tela vai estar desligada, se for pessoas que eles consideram, né, como vulneráveis. Que você vai explicar a todo momento que ela pode desistir, né, e etc. Mas eu acho que é uma coisa que a gente, enquanto pesquisador, se a gente não tiver um caráter humano e afetivo, você desiste, né? Isso foi um pouco que eu escrevi no meu mestrado até, que a Tata Giba pediu para eu escrever, porque na minha qualificação eu estava mostrando como que eu tinha construído esse laço de confiança, né? Porque é muito difícil, gente, principalmente para a prostituição. Tem pessoas que chegam lá, querem fazer pesquisa, e depois você não sabe o que essa pessoa escreveu, e cria um monte de estereótipo. Lusa sabe melhor do que eu sobre isso. Então, é você também se colocar responsável da sua produção. E você também ser leal, né, com as pessoas que você está estudando. Isso significa que vai tirar meu caráter crítico da pesquisa? Não. Eu acho que isso me traz muito mais desafio. Porque muitas vezes, eu não sei quem falou, acho que foi Vânia. Vânia falou assim que que ela começou a ler minha dissertação e que ela achou que eu fui muito gentil com o movimento, que eu não falei de todas as brigas. Eu falei, eu não ia ficar falando briga para virar uma central de fofoca, mas é pensar o quê? E é isso que a gente fala sobre ser ético na pesquisa, né? Como certos xingamentos, né, as lavações de roupa suja, viram pautas políticas no movimento, né? Por exemplo, a gente tem a Juma, que sempre brigou sobre uma discussão sobre drogas dentro da prostituição e era um tabu. Teve muito arranca-rabo? Teve muito arranca-rabo. Só que eu não vou ficar falando do arranca-rabo. Vou mostrar como se construiu, como é que a Juma, a partir dessa reivindicação dela, dessas brigas, tornou isso uma pauta do movimento de prostituta. Tanto que hoje a PROS faz também trabalho com pessoas em situação de privação de liberdade e usuários de drogas também. Então, é mostrar na escrita do projeto como que você vai construir isso, né? E você construir com. E você não é falar por, é falar junto. Eu acho que essa, para mim, é uma das éticas mais importantes do que a ideia, por exemplo, que essa pessoa que está olhando para o meu projeto está achando que eu tenho que salvar as pessoas. E mais, quando eu coloquei meu projeto de mestrado como se fosse jurisprudência, vou colocar assim, ele falou assim que não servia como exemplo porque a instituição pode errar. E olha que absurdo, ele coloca em risco a Unicamp inteira falando dessa forma, né? Porque assim, meu trabalho foi aprovado, foi indicado para premiação, foi finalista, né? Tenho até hoje relações com o movimento, eu coloco isso também no projeto, e mesmo assim estou sofrendo perseguição. E para mim, são os resultados
do estigma da prostituição. Recai para mim de outra forma. Lógico, não é igual com as mulheres, né? Com as mulheres prostitutas, com os homens e tal. Mas recai sobre mim, né? Porque fica essa sensação como se fosse um problema se eu fosse pesquisadora e prostituta. E eu, enquanto pesquisadora, tenho que salvar a prostituta, né? Então, eu acredito que para a gente sair disso, a gente tem que começar a discutir isso de forma coletiva. Eu até vou sugerir para a Ângela alguma coisa de forma institucional dentro do Instituto. Porque não vai ser o meu projeto que vai resolver isso, né? Porque você passou, tem uma colega minha que está passando, todo mundo vai passar. É como eu falei no grupo de pesquisa da Adriana Piscitelli, isso é só um horizonte do que a gente vai sofrer daqui para frente. Então, a saída é pensar coletivamente, da gente ter formações dentro desse conselho de ética. Porque professor não sabe tudo, gente. Eu já enfrentei cada coisa com o professor da Unicamp. Dentro dos meus próprios professores da ciência política, eu escutava cada coisa. Hoje em dia, mudou, né? Que foi bem uma ideia, bem Paulo Freire, embutida em mim, né? Naquilo que eu acredito, sendo pedagoga ali e tal, para mostrar para eles, né, que prostituição também é política, por exemplo, que era muito difícil. E aí, para não enrolar muito, Gabi, essa ideia, né, de como ser feminista marxista, pensar a prostituição. Eu acho, né, a gente tem a Frederic que fala super bem sobre isso. A gente tem uma boa literatura, mas ainda não tem tradução. São esses grupos de pesquisas que eu estava falando com vocês da Inglaterra e dos Estados Unidos. E isso foi possível porque o movimento lá também entrou com o pé na porta. Sentou com pesquisadores e que também colocaram responsabilidade para os pesquisadores, de tipo, vocês estão estudando nosso cotidiano, vocês sabem que a gente está passando, então vocês vão ajudar a gente aqui com o lobby político para não aprovação de leis que prejudicam a gente. E também, a partir do momento que a gente tem o acesso à informação, muitas prostitutas voltam a ingressar à universidade e começam a defender seus mestrados e doutorados. E essas prostitutas ajudam a fundar esses centros de pesquisas. A gente tem na Universidade da Inglaterra, na cidade de Leeds, que tem um centro que chama Center Study Sociology of Sex Work, que tem grandes produções, né? E grande parte dessas pessoas são marxistas. Porque a discussão de trabalho passa muito pelas influências do que foi a formação aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu estou escrevendo para o meu paper para a Unbox, que eu intitulei É Possível Falar de uma Sociologia do Trabalho Sexual no Brasil? E aí a gente pensa Marx de uma forma muito fechada. Marx tinha, assim, pensamentos conservadores sobre sexo, ao falar que a prostituição era luta proletariada, e a ideia de valor do trabalho, que depois feministas vêm para quebrar isso, para mostrar que trabalho reprodutivo é trabalho, trabalho de cuidado é trabalho. Então, a gente também tem que criar essa disputa dentro dos marxistas, tá? Eu fico nessa briga com os marxistas, mas é isso. Eu sou igual a Alain de Brown, meio marxista e meio Foucaultiana, sabe? Mas eu acho que a gente tem que entrar nessa disputa, porque assim, a gente não vê essa ideia da mais-valia de forma direta na prostituição, mas tem outras formas, né? Como, por exemplo, eu estava perguntando para a Lusa, como que é no cabaré, né? Quem que paga pelo quarto? Quem paga pelo quarto é o cliente, não é a prostituta. O cliente paga o quarto e paga o programa para a prostituta. Aí no cabaré tem o bar, né, e etc. Tal. E aí a dona do bar, que geralmente são as chamadas cafetinas, que a cafetina não significa que ela está agenciando, ela só é a dona do lugar. Isso é muito equivocado. Então, ela tem ali o dinheiro dela dos bares. Então, como que a gente pode pensar a mais-valia dentro dessa lógica do cabaré? Né? Através da sociabilidade ali, das pessoas ali na praça, né? Da praça ali do cabaré, dançando, bebendo, vendo movimentação entre um. Aí você vai criando rede de contatos. As prostitutas levam os clientes para lá que consomem a bebida alcoólica. Então, você vai vendo como que tem uma rede de serviços de mercado. E é isso que faz o dinheiro da prostituição rodar.
senão não existiria. Aí tem uma outra lógica aplicada na internet, que eu acho mais cruel, por exemplo. Porque a gente não sabe quantificar a exploração, né? Porque para mim todo trabalho é exploração, gente. Essa ideia romântica de que trabalho, seja feliz no seu trabalho, não sei o quê. O único lugar que eu sou feliz trabalhando é na próxima. A minha chefe, vocês viram, é a Lusa, maravilhosa. Agora, num sistema capitalista, não tem trabalho 100%. Aí eu vou pensar, eu enquanto vendedora, eu fui muito tempo vendedora, fui da Chili Beans e fui da Hering. Por mês, eu vendia na Hering 60 mil reais. O meu salário era 2.500 reais. E eu tinha que ficar lá em pé 12 horas para mais. Na época de Natal, eu cheguei a ficar 18 horas em pé. Né? E aí, por exemplo, a prostituta, tá lá, tem o horário dela estabelecido. Se eu quiser fazer um programa, eu faço. Se eu quiser fazer 2 programas, eu faço. 3 programas, eu faço. E tenho a quantificação do tempo que ela tá ali. Né? Aí, qual que é a diferença do corpo da prostituta para o meu enquanto vendedora 18 horas em pé? Né? Aí a gente vê como a discussão tá moral. Por causa, envolve órgãos sexuais. Né? E às vezes nem isso, gente, que tem cliente que vai às vezes só para conversar. Né? A Luz tem um monte. Vai lá para conversar. Fala só, paga ali só para você escutar eles, fazer aquela escuta. Outro paga porque quer dançar, apenas dançar. Então, né, tem o outro. Sempre aparece um pilantra, né, que quer se aproveitar também. Que, acho que é em todo lugar, sempre tem aquela pessoa que quer tirar vantagem. Tanto de cliente de cheque sem fundo nessa época de cheque. Mas, então, a gente vai fazendo essas equiparações. E aí, quando eu penso nessa ideia do trabalho sexual, é para você ver que também não é só a troca de fluidos. Envolve muito mais coisa. Né? E como que isso é complexo. E querendo ou não, se eu não pensar no marxismo, né, se a gente for pensar na sociologia, eu não consigo pensar prostituição sendo trabalho. Né? Mas isso vai vir a partir de agendas de pesquisas para entrar nessa disputa também. É fácil? Não. Eu sou negada num monte de ET. Aí a gente vai tentando, a gente vai escrevendo, a gente vai divulgando da forma que a gente consegue, né? Como que a gente divulga, né? O que a gente está fazendo, a nosso papel enquanto pesquisador e com as pessoas que a gente está estudando. Espero ter respondido. Alguém mais no chat tem alguma questão? Será? Só pediram para mandar o e-mail de novo, né? Pessoal, fiquem à vontade para... Se vocês ficarem tímidos, podem me mandar e-mail. Não tem problema, não. Totalmente acessível. Obrigada, Carol. Mas eu acho que se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente já podia ir encerrando. Se quiserem fazer algumas considerações finais, Carol, Lusa, fiquem à vontade. Bom, eu fico feliz, sabe, assim, pelo convite. Carol me convidou, né, era para ter sido a semana passada, aí teve alguns problemas, Carol não pôde, a gente adiou para hoje, e hoje eu estou também numa situação bem corrida, mas mesmo assim eu disse, não, eu já comprometi com Carol, tá seguro, então, assim, eu agradeço o convite, fico feliz por estar aqui, que eu acho massa, sabe, assim, tá trocando essa experiência, tá falando um pouco dessa vivência, dessa realidade. Acho muito massa quando a gente fala de prostituição com estudantes, sabe? Seja qual nível ele esteja, mas eu acho importante que a gente esteja falando, porque é um tema que as pessoas querem falar de prostituição pesquisando em internet. Eu já ouvi isso, a gente participou de uma atividade, a gente tinha um projeto em 2017, e a gente
fazer seminário, realizar seminários e curso de capacitação em alguns estados do Nordeste. E aí, lá em Aracaju, a gente foi realizar um seminário municipal de prostitutas. E aí chamaram lá um doutor, não sei das quantas, que chegou lá falando de coisas que pesquisou da internet, falando coisas que não era real. E aí aí quem estava era a Liz, Carol, a Liz Paisini. E aí eu, a Liz, a Irene, Breno, Roberto, e a gente, não é isso não, sabe? Prostituição não é isso. Eu acho que quando você não conhece, você não sabe falar de prostituição, chama a prostituta, para conversar, sabe? Conversar, ela, com certeza ela vai trocar, vai falar um pouco disso. E a gente não quer mais que ninguém fale de nós sem nós. Já foi o tempo que as pessoas falaram por nós. Hoje não queremos mais, sabe? Que as pessoas falem de nós sem nós. E aí foi bem ruim. E aí, a partir daí, a gente pôs, não, eu acho que sempre que as pessoas nos procurar, vamos falar, vamos dizer, vamos conversar. Eu acho que é uma oportunidade da gente de falar de nós. Às vezes pode ser que talvez ele até procurou uma prostituta, mas ninguém quis falar de prostituição junto com ele. E aí ele pegou lá da internet uma coisa que não era. Né? Eu acredito que cada território é uma realidade, mas a realidade que ele estava falando eu não conheço território nenhum. E aí é bem complicado. E aí eu agradeço o convite e muito bom, feliz estar com vocês. Massa mesmo. E conte comigo, estou por aqui. Gente, só agradecer mesmo. Desculpa pela voz. Estou aí à disposição. Eu estou aqui, né, graças a Deus, morando na Paraíba. Pedi meu exílio. Mas estou à disposição. Pode mandar e-mail. Eu falei com as meninas que eu fiz uma listinha de algumas referências bibliográficas e tal. Vou mandar para vocês mandarem aí na lista. Infelizmente, tem algumas que só estão em inglês mesmo. É isso, né? A gente tem que começar a traduzir esses negócios, começar também a produzir mais aqui no Brasil, porque a gente tem muita coisa para produzir. A gente também está estimulando muito que elas próprias escrevam sobre isso. Tanto que vai sair aí, até o final do ano, um livro sobre o movimento Norte-Nordeste, contado em primeira pessoa, né? Então, é igual eu tô falando, né? Então, conhecimento também é disputa. A gente tem que tornar isso disputável e acessível. É isso. Obrigada, amores. Adorei, viu? Muito obrigada, gente. Lusa, bom final de semana. Até semana que vem. Beijo, gente. Obrigada, gente. Eu vou interromper a gravação aqui agora. Tá? Ô, Isa, depois você me manda o link, que tem um pessoal que pediu.